do projeto 04, termodinâmica análise de um sistema de refrigeração de uma geladeira doméstica. Iniciando com as correções, essa correção foi da numeração do ciclo no gráfico PV, do diagrama de substância pura, da entalpia nos pontos 2 e ponto 4, foi recalculada com base nas tabelas, dando aproximadamente o mesmo valor do S. E no ponto 4 foi utilizada a consideração da entalpia no ponto 3 e da entalpia no ponto 4 serem iguais. E utilizamos isso para encontrar o título, que também foi semelhante ao título encontrado pelo S. Nos cálculos sobre a capacidade de refrigeração foi refeito e os valores, a taxa de transferência de calor está resultando na soma da potência com a capacidade de refrigeração, assim como nos outros cálculos. E está proporcional também. Seguinte, para encontrarmos a entalpia real no ponto 2, foi utilizada essa equação, utilizando o WS ponto e o W ponto, e a entalpia ideal no ponto 2 e a entalpia no ponto 1. Os valores de CP0 e R foram obtidos a partir das tabelas, sendo o R 0,53 kJ por kg Kelvin e o CP0 0,02752 kJ por kg Kelvin. Esse daqui foi o cálculo utilizando o S da temperatura de saída do compressor, semelhante à das entregas anteriores, o resultado. Para calcular a entropia no ponto 2, utilizamos essa equação, que envolve a entropia no ponto 2 menos a entropia no ponto 1 é igual ao constante CP0 vezes o ln de T2 sobre T1 menos R vezes P2 sobre P1. Nisso concluímos que a entropia no ponto 2 é 3,564 kJ por kg Kelvin, sendo uma entropia muito aproximada da entropia no ponto 1, que é 3,015 kJ por kg Kelvin. Essa proximidade resulta em podemos assumir que o processo é isentrópico e durante o ciclo de refrigeração o fluido passa por várias etapas e essas etapas envolvem troca de calor e promovem alterações na entropia. Esses cálculos foram utilizando certas considerações. Para calcular o coeficiente de rendimento isentrópico, utilizamos o trabalho isentrópico sobre o W ponto, que resultou em 55,53% de rendimento, sendo considerado um bom valor, visando a existência de perdas no sistema e que utilizamos certas aproximações em cada equação. Esses parâmetros não correspondem exatamente à realidade, mas são confiáveis devido à proximidade da condição isentrópica. Prosseguindo em relação à equação da segunda lei para os volumes de controle, temos que a variação da entropia no sistema em relação ao tempo é igual ao somatório de Q ponto sobre T mais a entropia gerada. Isso resulta nessa equação que a entropia do volume de controle em relação ao tempo é igual ao somatório do fluxo de massa de entrada, vezes a entropia de entrada menos o fluxo de massa de saída vezes a entropia de saída, mais Q ponto vezes V vezes C sobre T mais a entropia gerada. Fazendo as seguintes considerações, podemos considerar que a variação da entropia no volume de controle em relação ao tempo pode ser considerada como desprezível, tendo em vista que estamos considerando o sistema como um regime permanente e a vazão de entrada é igual à vazão de saída, ou seja, não a variação de entropia, é um processo isentrópico. A parte da equação de Q ponto vezes V vezes C sobre T pode ser considerada zero em processos adiabáticos, tendo em vista que o fluxo de calor permanece constante. Já o somatório do fluxo de entrada vezes a entropia de entrada no fluxo de saída vezes a entropia de saída é a diferença entre tudo que entra e tudo que sai dos fluxos de massa de entropia de todo o volume de controle. E a entropia gerada pode ser considerada desprezível em processos reversíveis. No caso, é considerada toda a entropia gerada pelo sistema.
Prosseguindo, considerando no compressor, temos um processo adiabático, compressível e reversível em regime permanente, como no outro ciclo de Carnot. Desconsiderando o fluxo de calor e a variação da entropia, temos que S gerado ponto é igual ao somatório do fluxo de entrada vezes a entropia de entrada menos o fluxo de saída vezes a entropia de saída, seguindo as equações do slide anterior. De forma semelhante, no condensador pode ser considerado um regime permanente que libera calor para o sistema, ocorrendo um processo irreversível nesse volume de controle, como mostra os pontos 4 e 1 da figura anterior do ciclo de Carnot. Nisso, temos que o S gerado ponto é igual a somatória do fluxo de entrada vezes a entropia de entrada menos o fluxo de saída vezes a entropia de saída, mais Q ponto vezes V vezes C sobre T. Essas equações foram determinadas seguindo as mesmas lógicas passadas dos slides passados, utilizando certas considerações. Já na válvula de expansão, como processo adiabático, expansível e reversível em regime permanente, foi-se utilizada essa equação, de forma semelhante ao compressor. Contudo, a geração de entropia, diferentemente do compressor, não é pelo trabalho que ele realiza, e sim pela redução da passagem, ocasionando maior atrito das partículas no caminho. Prosseguindo, no evaporador, como temos um processo em regime permanente, qual libera calor para o sistema, onde ocorre um processo irreversível para esse volume de controle, como é mostrado nos pontos 2 e 3 do ciclo de Carnot apresentado anteriormente, temos a mesma equação utilizada no condensador, pelos mesmos motivos apresentados aqui, e utilizando as mesmas considerações já explicadas. Já no cálculo do copo de Carnot, temos a temperatura de evaporação sobre a temperatura de condensação menos a temperatura de evaporação, todas convertidas para Kelvin, nós encontramos 2,906 watt por watt. E utilizando o COP pela primeira e segunda lei, obtemos 1,408 watt por watt. Essas relações ocorrem devido a certas considerações que são utilizadas em cada cálculo. E essas considerações implicam questões de atrito e percas de calor. O COP do catálogo foi a 1,49 e o rendimento da divisão entre o COP real e o COP de Carnot foi 1,408 dividido por 2,906, deu aproximadamente 48%. Comparando com outras máquinas térmicas, temos o COP encontrado aproximadamente 48%, está em conformidade com a segunda lei da termodinâmica, seguindo o enunciado de Clausius, que não existe processo cujo único efeito líquido seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Analisando em relação a outras máquinas, nós temos que máquinas de grande porte a combustão estão entre 35% e 50% de rendimento. Os motores a gasolina estão entre 30% e 35%. Os a diesel têm um rendimento um pouco maior que os a gasolina, de 35% a 40%. E motores de pequeno porte estão aproximadamente em 20% de rendimento. No trabalho, este projeto busca compreender o funcionamento de uma geladeira comum doméstica, integrando a teoria e a prática de uma máquina real, utilizando diversas ferramentas como S e tabelas e outras formas de calcular, revelando discrepâncias entre os valores obtidos fornecidos pelo fabricante, atribuídos às simplificações que foram utilizadas nos cálculos, perdas mecânicas como atrito, resistências internas, condições de lubrificação das máquinas e perdas elétricas também, tendo valores entre 50% e 80% dos valores reais dados pelo fabricante. E apesar disso, podemos avaliar indicadores como potência de compressor e taxa de transferência de calor, evidenciando a complexidade da aplicação dos princípios termodinâmicos em vários tipos de sistemas práticos, como motores a combustão, turbinas, válvulas de expansão e outros mecanismos que utilizam a termodinâmica no nosso dia a dia.